A Lei do Pêndulo, capítulo 5 do livro A Grande Rebelião. Torna-se interessante ter um relógio de parede em casa, não só para saber as horas, senão também para reflexionar um pouco. Sem o pêndulo, o relógio não funciona. O movimento do pêndulo é profundamente significativo. Nos antigos tempos, o dogma da evolução não existia. Então, os sábios entendiam que os processos históricos se desenvolvem sempre de acordo com a lei do pêndulo. Tudo flui e reflui, sobe e baixa, cresce e decresce, vai e vem de acordo com esta lei maravilhosa. Nada tem de estranho que tudo oscile, que tudo esteja submetido ao vai e vem do tempo, que tudo evolucione e involucione. No extremo do pêndulo está a alegria, no outro, a dor. Todas as nossas emoções, pensamentos, anelos, desejos, oscilam de acordo com a lei do pêndulo. Esperança e desespero, pessimismo e otimismo, paixão e dor, triunfo e fracasso, lucro e perda, correspondem certamente aos dois extremos do movimento pendular. Surgiu o Egito com todo seu poderio e senhorio às margens do rio sagrado, mas quando o pêndulo se foi para o outro lado, quando se levantou pelo extremo oposto, caiu o país dos faraós e se levantou Jerusalém, a cidade querida dos profetas. Caiu Israel quando o pêndulo mudou de posição e surgiu, no outro extremo, o Império Romano. O movimento pendular levanta e afunda impérios, faz surgir poderosas civilizações e logo as destrói, etc. Podemos colocar no extremo direito do pêndulo as diversas escolas pseudo-esotéricas e pseudo-ocultistas, religiões e seitas. Podemos colocar no extremo esquerdo do movimento pendular todas as escolas de tipo materialista, marxista, ateísta, cepticista, etc. Antiteses do movimento pendular, mutantes, sujeitas à permutação incessante. O fanático religioso, devido a qualquer acontecimento insólito ou decepção, pode ir a outro extremo do pêndulo, converter-se em ateísta, materialista, séptico. O fanático materialista, ateísta, devido a qualquer fato inusitado, talvez um acontecimento metafísico transcendental, um movimento de terror indizível, pode levá-lo ao extremo oposto do movimento pendular e convertê-lo num reacionário religioso insuportável. Exemplos: um sacerdote, vencido numa polêmica por um esoterista, desesperado, tornou-se incrédulo e materialista. Conhecemos o caso de uma dama ateísta, materialista e incrédula que, devido a um fato metafísico concludente e definitivo, converteu-se numa expoente magnífica do esoterismo prático. Em nome da verdade, devemos declarar que o ateísta, materialista, verdadeiro e absoluto é uma farsa, não existe. Ante a proximidade de uma morte inevitável, ante um instante de indizível terror, os inimigos do eterno, os materialistas e incrédulos passam instantaneamente a outro extremo do pêndulo e acabam orando, chorando e clamando com fé infinita e enorme devoção. O mesmo Karl Marx, autor do materialismo dialético, foi um fanático religioso judeu e depois de sua morte renderam-lhe pombas fúnebres de grão de rabino. Karl Marx elaborou sua dialética materialista com um só propósito: criar uma arma para destruir todas as religiões do mundo por meio do cepticismo. É um caso típico dos ciúmes religiosos levado ao extremo. De modo algum poderia aceitar Marx a existência de outras religiões e preferiu destruí-las mediante sua dialética. Karl Marx cumpriu com um dos protocolos de Sion, que diz textualmente: não importa que enchamos o mundo de materialismo e de repugnante ateísmo, no dia em que nos triunfemos, ensinaremos a religião de Moisés, devidamente codificada e em forma dialética, e não permitiremos no mundo nenhuma outra religião. Muito interessante, resulta que na União Soviética as religiões sejam perseguidas e ao povo se ensine dialética materialista, enquanto nas sinagogas se estuda o Talmud, a Bíblia e a religião, e trabalham livremente, sem problema algum.
Os amos do governo russo são fanáticos religiosos da lei de Moisés, mas eles envenenam o povo com a farsa essa do materialismo dialético. Jamais nos pronunciaríamos contra o povo de Israel, só nos estamos declarando contra certa elite de duplo jogo que, perseguindo fins inconfessáveis, envenena o povo com a dialética materialista, enquanto, em secreto, pratica a religião de Moisés. Materialismo e espiritualismo, com toda sua sequela de teorias, pré-julgamentos e preconceitos de toda espécie, processam-se na mente de acordo com a lei do pêndulo e mudam de moda de acordo com os tempos e os costumes. Espírito e matéria são dois conceitos muito discutíveis e espinhosos que ninguém entende. Nada sabe a mente sobre o espírito, nada sabe sobre a matéria. Um conceito não é mais que isso, um conceito. A realidade não é um conceito, ainda que a mente possa forjar muitos conceitos sobre a realidade. O espírito é o espírito, o ser, e só a si mesmo pode conhecer. Escrito está, o ser é o ser e a razão do ser é o mesmo ser. Os fanáticos do Deus matéria, os cientistas do materialismo dialético são empíricos e absurdos em 100%. Falam sobre a matéria com uma autossuficiência deslumbrante e estúpida, quando, em realidade, nada sabem sobre a mesma. Que é matéria? Qual destes tontos cientistas o sabe? A tão cacarejada matéria é também um conceito demasiado discutível e bastante espinhoso. Qual é a matéria? O algodão? O ferro? A carne? O amido? Uma pedra? O cobre? Uma nuvem ou o quê? Dizer que tudo isso é matéria seria tão empírico e absurdo como assegurar que todo o organismo humano é um fígado, ou um coração, ou um rim. Obviamente, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Cada órgão é diferente, cada substância é distinta. Então, qual de todas essas substâncias é a tão cacarejada matéria? Com os conceitos do pêndulo joga muita gente, porém, em realidade, os conceitos não são a realidade. A mente só conhece formas ilusórias da natureza, porém, nada sabe sobre a verdade contida em tais formas. As teorias passam de moda com o tempo e com os anos e o que aprendemos na escola resulta que depois já não serve. Conclusão? Ninguém sabe nada. Os conceitos da extrema direita ou da extrema esquerda do pêndulo passam como a moda das mulheres. Todos esses são processos da mente, coisas que sucedem na superfície do entendimento, tolices, vaidades do intelecto. A qualquer disciplina psicológica opõe-se outra disciplina. A qualquer processo psicológico, logicamente estruturado, opõe-se outro semelhante. E depois de tudo, o quê? O real, a verdade é que nos interessa, mas isso não é questão do pêndulo, não se encontra entre o vai e vem das teorias e crenças. A verdade é o desconhecido de instante em instante, de momento a momento. A verdade está no centro do pêndulo, não na extrema direita nem tampouco na extrema esquerda. Quando a Jesus perguntaram: que é a verdade? Guardou um profundo silêncio. E quando ao Buda fizeram a mesma pergunta, deu as costas e se retirou. A verdade não é questão de opiniões, nem de teorias, nem de preconceitos de extrema direita ou extrema esquerda. O conceito que a mente possa forjar sobre a verdade jamais é a verdade. A ideia que o entendimento tenha sobre a verdade nunca é a verdade. A opinião que tenhamos sobre a verdade, por muito respeitável que seja, de modo algum é a verdade. Nem as correntes espiritualistas, nem seus oponentes materialistas podem conduzir-nos jamais à verdade. A verdade é algo que se deve ser experimentado em forma direta,
como quando colocamos o dedo no fogo e nos queimamos, ou como quando engolimos a água e nos afogamos. O centro do pêndulo está dentro de nós mesmos e é ali onde devemos descobrir e experimentar em forma direta o real, a verdade. Necessitamos autoexplorar-nos diretamente para autodescobrir-nos e nos conhecermos profundamente a nós mesmos. A experiência da verdade só advém quando temos eliminado os elementos indesejáveis que em seu conjunto constituem o mim mesmo. Só eliminando o erro advém a verdade. Só desintegrando o eu mesmo, meus erros, meus pré-julgamentos e temores, minhas paixões e desejos, crenças e fornicações, encastelamentos intelectuais e autossuficiências de toda espécie. Advém a nós a experiência do real. A verdade nada tem a ver com o que se tenha dito ou deixado de dizer, com o que se tem escrito ou deixado de escrever. Ela somente advém a nós quando o mim mesmo morreu. A mente não pode buscar a verdade porque não a conhece. A mente não pode reconhecer a verdade porque jamais a conheceu. A verdade advém a nós de forma espontânea, quando temos eliminado todos os elementos indesejáveis que constituem o mim mesmo, o eu mesmo. Enquanto a consciência continua engarrafada entre o eu mesmo, não poderá experimentar isso que é o real, isso que não é do tempo, isso que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, isso que é a verdade. Quando o mim mesmo fica reduzido à poeira cósmica, a consciência se libera para despertar definitivamente e experimentar de forma direta a verdade. Com justa razão, disse o grande Kabir Jesus: conhecei a verdade e ela vos fará livres. De que serve ao homem conhecer 50.000 teorias se jamais experimentou a verdade? O sistema intelectual de qualquer homem é muito respeitável, mas a qualquer sistema se opõe outro e nenhum, nem outro é a verdade. Mas vale autoexplorar-nos para autoconhecer-nos e chegar a experimentar, um dia, em forma direta, o real, a verdade.